Olá, seja bem-vindo ao curso online do SafeID. Essa é a nossa segunda videoaula. Nesta aula, abordaremos os pré-requisitos para a instalação do SafeID, bem como realizaremos todo o processo de instalação. Pré-requisitos para a instalação: Windows 2008 R2, Windows 2012 ou superior, .NET Framework 3.5, IIS, SQL Server 2008 ou superior e um host DNS, por exemplo, im.dominio.com.br. Além do SafeID, dentro do pacote de instalação, há outros instaladores, como por exemplo o .NET Framework 4.0 e Visual C++ 2010 nas versões 32 e 64 bits. Do SafeID há o servidor de aplicação, servidor web, servidor CAS e o proxy. Vamos realizar a instalação do SafeID. Mas antes de iniciarmos a instalação propriamente dita, vamos verificar o processo de banco de dados. Como comentado, o SafeID necessita de uma base de dados, mas Microsoft SQL Server versão 2008 ou superior. Nesse caso, o banco de dados está instalado na mesma máquina que será instalado o SafeID. Dessa forma, podemos observar que não há nenhuma base de dados configurada nesse servidor, então nós vamos criar uma base de dados exclusiva para o SafeID. Base de dados criada. Podemos observar que não há nenhuma tabela nessa base de dados, ou seja, não há nada configurado, uma base limpa. Para este momento, essa é a única coisa necessária. Verificando o local de instalação do SafeID, nós vamos instalar na unidade E, podemos observar que não tem nada, só tem o banco de dados instalado. Então, de posse do setup do SafeID, vamos instalar. Ele questiona a linguagem de instalação, é somente do setup, então eu posso selecionar português, nesse caso. Ok, clico em avançar e seleciono o local de instalação. No nosso caso, instalaremos no E. Seleciono os componentes que eu desejo instalar, os componentes de servidor web, API, admin e autosserviço, servidor CAS, que é central de autenticação, caso deseje utilizar Single Sign-On para serviços web também, servidor de aplicação, então são os módulos do servidor, o Engine, Inbound e outros mostrados na aula anterior, e o servidor de proxy. Nessa instalação, selecionaremos todos os componentes, ou seja, a instalação completa. Verifico se está tudo ok e clico em instalar. Dependendo de como está o seu servidor, ele pode demorar um pouco a instalação, porque ele vai fazer a instalação do Visual C++, 32 e 64 bits, se for o caso, e a instalação do .NET Framework 4.0, se não tiver instalado no seu servidor. Ao final desse processo de instalação, é aberto essa janela de configuração. Nela nós vamos fazer as configurações básicas de banco de dados, nome da empresa e URL da empresa. Então, nesse caso, o banco de dados está em localhost. Bases de dados é aquela base que nós criamos recentemente. E é recomendado utilizar um usuário e senha, e não o usuário de Windows atual. Feitas as configurações, eu posso testar a conexão. Conexão realizada com sucesso, eu clico em avançar. Nessa próxima janela, eu seleciono o nome da empresa, no caso, SafeTrend Curso Online, e o domínio principal. Esse é o domínio, ou seja, a URL no qual será acessado o seu servidor. Ou seja, HTTP ou HTTPS, o domínio que você deseja acessar. No nosso ambiente será feito im.labs.safeid
Então, aqui você precisa colocar a URL que será acessado o seu servidor. Não pode ser um IP. Ele apresenta erro se for com IP. Então, precisa ser com URL. Avanço. Confirmo os dados. Estão todos ok. E mando fazer a instalação. Instalação realizada com sucesso. Então, eu posso finalizar e concluir. Feito isso, se nós voltarmos lá no banco de dados e atualizarmos a tela, já está todo configurado, criado toda a estrutura do SafeID. Então, eu posso fechar o banco de dados. Vou mostrar para vocês a estrutura de dados, a estrutura de pastas do SafeID. Então, dentro do diretório que foi criado, existem 3 outros subdiretórios. O CAS, que é o servidor web para o central de autenticação. O proxy, nós veremos mais à frente. E o servidor propriamente dito, que são os componentes de servidor. E dentro dos componentes de servidor tem o diretório web. Esse cara aqui é o diretório para a configuração do IIS, que é o que nós faremos agora. Eu vou lá, iniciar, ferramentas administrativas, Internet Information Service, para configurar o acesso à web do nosso SafeID. Observamos que não tenho nenhum site, então eu vou criar um novo site. Seleciono esse diretório que nós acabamos de comentar. Então, no E, SafeID e a M-Server Web. Ok. Clico em OK. Site criado. Agora, serão necessárias algumas outras configurações aqui dentro do IIS. Dentro de Application Pools, no pool do SafeID, é necessário alterar a versão do .NET para a versão 4.0. Ok. E ao lado direito tem uma opção de configurações avançadas. Seleciono essa opção e altero, permitindo aplicações 32 bits. Isso aqui é extremamente importante para o funcionamento da console web. Feito isso, o IIS também já está configurado. Agora basta acessar o SafeID através do nosso navegador de preferência. O primeiro acesso pode demorar alguns segundos, que nesse primeiro acesso o SafeID faz algumas atualizações no servidor de banco de dados. Pronto, caí na tela do SafeID, ou seja, o SafeID já está instalado. Por padrão, eles criam um usuário chamado admin com a senha 123456. SafeID acessado com sucesso. Agora, nós verificaremos os serviços de servidor. Vamos lá. Iniciar, ferramentas administrativas, serviços. Podemos ver que os serviços de servidor também foram instalados com sucesso. Todos eles, como a instalação foi recém-feita, estão parados, mas eu posso iniciar caso desejado. Com isso, finalizamos os assuntos previstos para esta videoaula. Até a próxima! Com isso, finalizamos os assuntos previstos para esta videoaula. Até a próxima!